E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Lucas, no capítulo 12, e do versículo 3 ao 21. Inclusive, no domingo passado, o pastor até citou esse texto, e quando ele estava citando, eu falei, bom, o pastor vai pregar minha palavra de domingo que vem? Eu até comentei uns 2 semanas atrás, quando o pastor me convidou, que eu já estava preparando essa palavra, até falei no grupo nosso, no grupo familiar. Inclusive, abro um parênteses aqui para convidar você que não participa, que participe de um grupo familiar. É realmente edificante, é uma bênção, você cria laços. E eu queria até mandar um abraço para uma participante que nós temos no nosso grupo, que é lá de Belém do Pará, a Mara. Eu sei que ela assiste o culto também, e ela toda quarta-feira, nossos cultos são na quarta, nossa reunião na quarta, ela está toda quarta-feira lá com a gente. E eu falava disso, e daí domingo passado o pastor pregando, e ele falou desse texto, eu falei, pastor, Deus falou tão alta a palavra para mim, que até o pastor ouviu e ia falar minha palavra, como é que nós vamos ficar para domingo que vem? Mas o Espírito Santo falou no meu coração que essa é a linha que Deus está trabalhando na nossa igreja. E essa é a linha que Deus está trabalhando na nossa vida, e Ele quer trabalhar nisso, então eu queria que a gente pudesse meditar nisso nessa manhã. E eu quero começar lendo então no capítulo 12, no versículo 13. Diz assim: alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Só antes de eu continuar, eu queria só abrir um parênteses desse pedacinho aqui. Quando eu estava lendo e meditando sobre isso daqui, veio no meu coração uma coisa que todo mundo faz, e eu fiz, e às vezes me pego fazendo. Uma coisa boa desse pedacinho é levar os nossos problemas na presença de Deus. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Agora, um problema que eu vejo nesse pedacinho, nesse começo do texto, é o seguinte: muitas vezes a gente leva a solução para Deus e não pede um conselho para Ele. A gente pede que Ele execute a solução daquilo que a gente está levando para Ele. Você tem um problema, você leva o problema para Deus e pede um conselho. Você não pede a execução da solução do teu problema, como você quer. Às vezes a gente está levando para Deus e fala, Deus, executa essa solução aqui para mim. Pede para que Ele divida a herança comigo e pronto, resolve o problema. E não é assim. Às vezes Deus está querendo que você peça a Deus, qual que é o caminho? Às vezes Ele está falando, divida a herança com Ele, deixa a herança para Ele. Às vezes a gente não quer ouvir a resposta, né? Só então, hashtag fica a dica, quando você levar para Deus, pede o conselho. Não pede a execução da tua solução. Continuando. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com tudo que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero primeiro te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder trazer a Tua palavra. Pedir também, Senhor, a unção do Teu Espírito para que não fale por mim, Senhor, mas que o Teu Espírito fale através de mim, Senhor. Esvazia, Senhor, do meu eu e me usa nessa manhã, Senhor, como instrumento para levar a Tua palavra. Abre o coração dos Teus filhos, Senhor, para que estejam receptivos a ela e que o Teu Espírito trabalhe dentro de cada um de nós nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós fazemos planos, nós fazemos planejamentos, e a gente vê nesse texto um homem que talvez fez um plano, talvez planejou por muito tempo, trabalhou muito duro, e teve uma riqueza que talvez fosse maior do que ele podia até pensar. Porque ele já era rico, a Bíblia fala que ele era rico, e teve uma colheita muito grande, ou seja, ele ficou muito mais rico do que ele já era. E de repente ele fala assim, olha, agora eu já tenho de tudo, já estou cheio de coisa, não preciso mais fazer mais nada, agora é só descansar e desfrutar o resto da vida. E Deus fala assim, mas você é tão bobinho, ainda essa noite vão pedir a tua alma, e o que você vai entregar? Você não vai levar nada disso tudo que você produziu.
E às vezes é fácil para a gente olhar para esse texto e falar, pô, realmente, né, que coisa, o cara pensar que isso satisfaz e tudo. Mas a gente, às vezes, na nossa vida no dia a dia, não está nesse patamar, mas está correndo para chegar igual esse cara que estava. Às vezes a gente trabalha de sol a sol, você trabalha de domingo, você trabalha nos horários de descanso, você deixa a tua família de lado, você deixa as tuas coisas de lado, você deixa o lazer de lado, que você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quem chegou aqui nos Estados Unidos, e às vezes com nada ou com muito pouco, e teve que ralar, e todo mundo, e essa era o que eu escutava sempre, não, aqui nos Estados Unidos é lugar para ralar, não é lugar de brincadeira, tem que ralar, tem que ralar. E você entra nessa onda de eu tenho que ralar, eu tenho que trabalhar, para quê? Para chegar nesse ponto que esse homem estava aqui e falar, agora eu tenho o suficiente, agora eu posso descansar, já trabalhei, já ganhei o suficiente, agora é só aproveitar. E a gente acaba deixando de lado outras coisas que são muito mais importantes, que é o finalzinho que ele fala aqui, você vai ser chamado hoje à noite ainda. O que você vai levar com você? Quem que vai ficar com tudo isso? Com aquele jogo de jantar que você não deixava ninguém nem olhar, nem pegar, porque era para um dia especial, e o dia especial que nunca chegou, aquele móvel que ninguém podia encostar, o carro que você comprou que ninguém podia sentar, comer dentro do carro jamais. O que você vai levar daquilo? O que você vai levar disso que você está cuidando? São coisas que a gente às vezes coloca tanto esforço, coloca tanto empenho, e na verdade não vai levar para lugar nenhum. Você está cuidando tanto daquilo e você não vai levar para lugar nenhum. Esse ano de 2020 está sendo um ano especial. Nós estamos chegando no último trimestre do ano agora e já tem gente que está esperando que já acabe já de uma vez. Não, 2021 chega, 2020 já passou, o que era para dar já deu. Eu quero outro, com coisa que um dia no calendário, na folhinha lá, vai mudar alguma coisa, né? Simplesmente vai ser um dia a mais. 31 de dezembro, pulou para 1º de janeiro, não vai ter um acontecimento especial, é um dia depois do outro. E tem gente que está esperando chegar em 2021, não, porque isso aqui tem que passar, nós temos que deixar isso para trás. Deixar o quê para trás? Um dia depois do outro, como se fosse amanhã, hoje vai ser o dia do dia 1º de janeiro. Nós vamos simplesmente continuar seguindo a nossa vida. Aí a gente está esperando que alguma coisa aconteça, alguma coisa de melhor aconteça, de repente, para poder chegar nessa situação, descansa minha alma, agora passou. Durante esse período da pandemia, muitos sonhos, muitos planos tiveram que ser adiados, o pastor inclusive falou, a nossa questão do templo. Nós tivemos que modificar muitas coisas, nós tivemos que nos adaptar a muitas coisas, nós tivemos que mudar prioridades. Quem tem filho aqui sabe como é que foi, como é que está sendo essa adaptação da escola, da rotina da escola, rotina de trabalho, máscara, sem máscara, fica em casa, 6 pés de distância, todo um aparato de coisa por causa de uma pandemia que mexeu com o mundo inteiro. Não foi só com uma região, não foi só com Marieta, com Alfareta, foi com o mundo inteiro. E essa modificação traz um certo desconforto, né? Tudo isso traz um certo desconforto. E isso acaba gerando mudanças na nossa vida. E se a gente for olhar, existem muitas mudanças que vão ficar para sempre. Existem mudanças na nossa vida secular que vão ficar para sempre. Muitas empresas já não vão mais ter escritório físico. Viram que podem ficar tudo virtual. Então elas estão mudando agora o sistema de trabalho. Essa mudança vai ficar. Tem pessoas que aproveitaram esse período de pandemia para poder provar as teses negativas dela. Tem pessoas pessimistas, eu falei, porque esse mundo está indo de mal a pior, porque tudo está sempre ruim, porque não sei o quê. Então aproveitou essa situação toda para poder provar para as outras pessoas que aquilo que ela sempre falou estava certo. Você viu, essa nuvenzinha escura que está sobre mim, agora está sobre todo mundo, agora vocês estão vendo que isso é assim, assim, assim. Aproveitou a oportunidade. Tem gente que aproveitou a oportunidade para poder se justificar porque que ela não venceu na vida. Não, você vê por causa dessa pandemia, perdi emprego, o que adiantava também trabalhar tanto? Todo mundo está ruim, todo mundo está ruim. Acabou aproveitando como uma oportunidade. Tem gente que aproveitou a oportunidade para fazer negócio. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que é, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Toda crise tem oportunidade. Depende do ponto de vista que você olha, depende de como você quer saber aproveitar aquela oportunidade. Tem gente que está ganhando dinheiro demais vendendo máscara. Tem gente que está ganhando dinheiro fazendo entrega de compra, porque as pessoas não saem de casa. Então, tudo na nossa vida existe 2 lados.
Existe o lado bom, existe o lado ruim. Depende de como a gente encara aquilo que a gente está encarando. Agora, a forma com que a gente encara as coisas depende da forma com que a gente tem dentro de nós, que vai fazer a nossa alma pensar e olhar aquilo ali de uma forma boa ou ruim. Mas essas mudanças, elas trazem para nós resultados diferentes. Quando a gente fala em mudança, a mudança, às vezes, quando ela é abrupta, né? Quando ela é rápida, assim, de uma vez só, normalmente ela causa o quê? Um desconforto, resistência, né? Quando você impõe alguma coisa, você, não, a partir de agora o horário do culto mudou, em vez de ser às 11 horas, vai ser 10h30. Como assim 10h30? Não, 10h30 é muito cedo. Uns vão gostar, uns não vão gostar, vai ter resistência. Não, eu vou continuar chegando 11 horas mesmo, porque sempre foi assim. A gente sempre fez assim, por que agora vai mudar? Quando começou a fazer culto online, não, mas culto online, não, isso aí não vai funcionar, não sei o quê. Então, toda mudança gera um certo desconforto. Quando a mudança é lenta, ela tende a diminuir essa resistência, tende a diminuir o desconforto e, às vezes, acaba entrando na rotina sem a gente perceber. E isso pode ser um problema, por quê? Porque quando a mudança é na parte espiritual nossa, se ela é uma coisa abrupta, como eu falei, se ela é uma coisa que acontece repentinamente, é fácil da gente ver e tentar sair dela. Por exemplo, se o inimigo coloca alguma coisa na tua frente, e aquilo é muito gritante que é errado, a tendência nossa é o quê? Não, sai de reto, Satanás. Não vai em nome de Jesus, você dobra o joelho e ora, e você repreende, você se afasta daquilo. Agora, quando a mudança é lenta, quando a mudança é sutil, é devagarzinho, ela acaba entrando e a gente vai se acostumando com aquilo, e quando a gente vê, você entrou naquela onda sem perceber, e quando você vê, você está fazendo aquilo. Quando veio a crise, quando veio essa pandemia, nós vimos talvez bem claro isso, porque nós temos, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, nós temos os cristãos, os crentes carnais, que são aqueles crentes que, segundo o texto lá de 1 Coríntios, vamos até ler esse texto, 1 Coríntios 3, de 1 a 3, ele fala de crentes que não estão preparados para comer comida sólida. São aqueles crentes que estão ainda no leitinho, aqueles crentes que são levados facilmente para outros lados. E esse crente é o crente que, nesse período da pandemia, usou como desculpa para ficar em casa, para deixar a fé em segundo plano. Falar, não está indo mais na igreja? Agora tem um tempo, agora eu posso fazer minhas coisas, como se a igreja ou se as coisas de Deus não deixasse ele fazer nada. E acabou aproveitando esse tempo de crise, de pandemia, para poder falar assim, bom, agora eu vou cuidar do que é meu, e aí nós vamos ver que esse é o maior erro nosso do ser humano, a gente pensar naquilo que cuidar do que é nosso é bom, é o melhor. E ele acabou usando isso como desculpa para poder ir se esfriando. E foi acontecendo devagarzinho, foi acontecendo aos poucos, o tempo de oração dele já não era mais o mesmo. Às vezes ele orava só no domingo, agora já nem domingo mais, olhava lá o culto pela internet, aquele período que a gente ficou só virtual. Olhar ali, tal, meia hora, terminou, não chega, já deu, vai fazer suas coisas. Começou a esfriar o tempo de leitura da palavra de Deus, começou a esfriar o tempo de meditação, e acabou entrando na rotina, alguma coisa que não precisa mais disso. De repente voltou no sistema de horóscopo de Deus, tira lá uma promessa, Deus falou isso para mim hoje, amém, tá bom, vou embora. Pega o horóscopo ali daquele dia e vai embora e vive achando que aquilo ali é o suficiente para a gente ter um compromisso e um relacionamento com Deus. E não é. E esse é o problema dessa mudança sutil, porque a gente se engana achando que aquilo ali é o suficiente para aquilo que eu estava fazendo antes. Eu gastava tempo orando, eu gastava tempo lendo a Bíblia, eu vinha na igreja, eu participava da comunhão. Agora, nem tanto mais, não precisa mais tanto daquilo. A gente nem pode, eu até queria, mas nem posso mais, então vamos esfriando, e vão deixando, e vai deixando. E a gente, quando vê, aquilo que a gente está fazendo é simplesmente por um hábito, não é mais por um convívio nosso. Mas tem aquele crente que fala lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quando a gente
está no nível de cristão adulto, a gente tem condição de discernir e falar, espera aí, eu posso não estar vindo aqui congregando, mas isso não vai modificar o meu estilo de vida cristão. Isso não vai modificar como eu me relaciono com Deus. E é esse tipo de relacionamento que Deus está procurando. Deus não está procurando um relacionamento superficial de leitura pela manhã. Deus não está procurando um relacionamento que deixa você simplesmente convencido de que você está fazendo alguma coisa. Deus está procurando um relacionamento que realmente nos une a Ele. E com tudo isso, dentro dessa modificação, dentro desse sistema, a gente acaba vendo que nós buscamos sempre alguma coisa, e a nossa alma sempre busca por alguma coisa além daquilo que a gente tem. Então a gente tem buscas naturais, e quando a gente está nessa busca pela carne, ou seja, como crentes carnais, ou como as pessoas que ainda não nasceram de novo, não tiveram a natureza trocada, isso a gente vê pessoas que já tiveram muita riqueza, pessoas que têm muita fama, parece que elas estão sempre buscando ainda alguma coisa e não conseguem preencher esse vazio da alma, mas é porque elas estão buscando no lugar errado. As coisas que Deus preparou para os filhos dele, e as coisas que Deus preparou para todo aquele que decidiu buscar essa vida com Ele, ela não tem fim. Mas enquanto nós buscamos as coisas que são preenchidas por esse mundo, nós nunca vamos conseguir alcançar a completa satisfação. Esse homem aqui no capítulo 12 de Lucas, ele buscou as coisas baseadas na força da mão dele. Ele trabalhou duro, planejou, construiu celeiros, ele tinha muito, não era suficiente para guardar, ele construiu outros celeiros maiores ainda. E assim, às vezes, estamos nós com a nossa alma buscando, e aí as pessoas buscam em bens, as pessoas buscam num carro melhor, as pessoas buscam numa casa maior, as pessoas buscam em riquezas, buscam alguma coisa que, não, agora eu tenho que ter isso, agora eu tenho que ter aquilo, ou começam a buscar nas pessoas, começam a procurar no poder, começam a procurar em tantas outras coisas que ela vai chegar num ponto, e por causa de uma coisa que eu chamo de elemento mais um, ela vai se frustrar. O que é o elemento mais um? Eu ganhei $1 bilhão. Só que alguém pode ganhar 1 bilhão mais um. Ou seja, o meu 1 bilhão agora já não é o suficiente, porque eu estou vendo, poxa, eu tenho 1 bilhão, eu posso ter 1 bilhão mais um, então eu vou trabalhar mais um pouquinho para ter 1 bilhão mais um. Quando eu alcanço aquele mais um, eu tenho que trabalhar mais um pouquinho, porque tem mais um. E tem mais um, e tem mais um, e tem mais um, e esse mais um nunca acaba. Porque nas coisas naturais, sempre vai existir mais um. Sempre eu vou poder ser mais rico, sempre eu vou poder ser mais famoso, sempre eu vou poder ser mais poderoso, sempre eu vou estar buscando e correndo atrás de alguma coisa. Quando a gente busca pelo natural, a gente sempre vai se frustrar, porque por mais que você chegou no ápice, e muitas vezes, muitas pessoas chegam no ápice e elas pensam assim, agora eu estou com um homem aqui. É só me fartar, é só aproveitar. E existe esse momento e você pensa assim, agora eu alcancei tudo, agora eu vou aproveitar. Quando você começa a se acostumar com aquilo, aí, pum, bate o elemento mais um. Mais um pouquinho. Você já tem isso, já tem 10 casas. Compra mais uma, 11. Você já tem casa no lago, na montanha, na cidade, na fazenda. Compra agora uma na Lua. Vamos construir casa na Lua, vamos comprar uma lá. Então sempre vai ter o mais um. A alma nunca vai estar satisfeita, porque sempre vai ter o elemento mais um. Tem um sujeito na Bíblia, que talvez é o melhor exemplo de alguém que viveu tudo isso na sua plenitude, tudo que a vida podia dar, humanamente falando, e essa pessoa chama Salomão. Salomão teve talvez tudo que a gente possa pensar, ou tudo que ele podia desejar, enquanto ele era rei, ele teve. Poder, riqueza, fama, tudo isso ao máximo. Salomão conquistou tudo isso ao máximo. Em Eclesiastes, no capítulo 2, eu quero ler esse texto porque ele mostra o que Salomão descobriu. Do versículo 3 ao 11. Salomão está falando aqui
desse sentimento dele ter conquistado tudo isso, e ele pode dizer, porque ele conquistou, ele fez tudo, ele chegou lá no ápice, e lá do ápice, sentado lá em cima, ele olha, e ele tem uma revelação, falou, olha, tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. Ou seja, tudo isso daqui não preencheu, não é o que eu buscava. E diz assim, a partir do versículo 3, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também muitos bois e ovelhas, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Já pensou o que é isso? Ele negou nada do que os olhos dele desejou. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Lembra que eu falei? A gente chega no ápice, se sente satisfeito com aquilo. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, ou seja, apesar de tudo isso que eu consegui, quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele descobriu que mesmo fazendo tudo o que ele fez, conquistando tudo que ele conquistou, e ele pode falar porque ele alcançou, ele chegou lá em cima e falou assim, não vale nada. E hoje a gente está aqui correndo atrás, a gente está aqui batalhando, a gente está aqui suando, tentando chegar nisso daqui, e a gente olha esse texto do homem, da parábola de Jesus, fala, ele está brincando, tá? Acha que agora pode ficar descansado porque agora tem tudo, mas a gente no fundo do nosso coração muitas vezes está fazendo a mesma coisa, correndo, exercitando, trabalhando, se esforçando para chegar nesse ponto que Salomão estava aqui e falar assim, tudo inútil, tudo em vão. Então, para que serve eu trabalhar tanto? Para que eu me esforço tanto? Para que eu me desgasto tanto? Para que eu deixo minha família de lado para poder estar trabalhando, para dar para eles uma vida boa, uma vida confortável? Então, isso é errado. Não é que é errado. O errado é o foco que a gente coloca naquilo que a gente faz. O errado é a forma com que você trabalha aquilo que você trabalha. Então, tudo isso aqui é o problema. Qual que é a solução, então? Como é que a gente pode ter um meio termo disso? Porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ter um carro bom, quero ter uma casa boa, quero poder viajar. Quem que não quer aqui? Quem que não quer poder ter conforto? E agora, será que Deus está falando, não, você vai ter que viver miserável, você vai ter que viver pobre? Abraão era um cara riquíssimo. O próprio Salomão, Davi, quantas pessoas, Jó, quantas personalidades da Bíblia exaltadas por Deus, Deus falou assim, olha esse aqui, olha Jó, Deus falou para o diabo, olha, você viu Jó, meu servo Jó? Lá, você andou lá, você viu como é que ele era? E Jó não era um coitado, que não tinha onde cair morto, pelo contrário, era riquíssimo. Agora, qual que é a diferença? Onde que está a solução disso daqui? A solução está na continuação do texto de Lucas. Em Lucas 12, vamos voltar para lá? Lucas 12, a partir do versículo 22, a gente viu o que o homem fez na parábola de Jesus, que pensou que a riqueza ia levar ele para algum lugar, mas Jesus não parou aí. Jesus continuou, e agora eu acho interessante porque na Bíblia fala que, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, ou seja, Jesus sabia qual era o papel dele, era preparar esses 12 que ele tinha escolhido para poder levar a palavra. Então estava uma multidão, milhares de pessoas. Jesus nesse momento aqui, ele estava andando e tinham milhares de pessoas, se vocês lerem os textos antes, em volta dele. Aí ele vira para os discípulos dele e fala o seguinte,
Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Essa é a solução para toda essa busca, esse anseio que a gente vive nos dias de hoje, de ter que correr atrás, de poder tentar chegar nessa situação que o homem da parábola chegou, de ter conforto, de ter uma vida estabilizada, agora não eu posso desfrutar. Essa é a resposta para isso. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, mas então como é que eu faço isso? Qual que é a prática disso daqui? A prática primeira é o seguinte: quando a gente entende que dentro de nós existe uma natureza. Essa natureza, quando a gente nasce, é uma natureza ruim, é uma natureza pecaminosa, e ela tende sempre a buscar tudo que é carnal, tudo que é humano, tudo que é natural. Então, baseado nessa natureza, as pessoas vivem a vida correndo atrás daquilo que é natural. E elas nunca vão poder alcançar o resultado, porque aquilo que a gente falou, sempre vai ter o mais um, sempre vai ter alguma coisa maior, sempre vai ter alguma coisa melhor. Mas nessa natureza, eles têm um problema, que no final dessa natureza, elas vão receber a morte eterna. Porque eles não nasceram de novo, e quando Jesus vier, e ele vai falar assim, olha, vinde a mim, todos vós, todos vocês, eu vou julgar cada um de vocês, e Jesus vai entrar na frente, não, esse aqui, meu pai, esse aqui, eu sou advogado dele. Ah, é você? Então pode ir para lá. Aí vai vir o outro, esse aqui eu não te conheço, a parte de mim. Nesse momento, é essa natureza que Jesus vai olhar dentro de cada um de nós. E nós temos hoje nós temos a opção de escolher que natureza tem dentro de nós. Você fala assim, mas eu nunca tive a oportunidade de escolher, eu nunca não tive a oportunidade de aceitar esse Jesus, eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Hoje é o momento, então, de você aceitar. Hoje é o momento de você mudar a tua natureza, porque é essa promessa que Jesus põe aqui, que esse reino que ele deixou para nós, ele resolveu dar para nós, é a partir dessa troca de natureza. Quando a gente aceita e decide, e não é só uma decisão de euforia, eu quero então, porque eu quero ser rico, eu quero isso. Não é isso. É uma decisão de vida, é uma decisão de saber que agora não vivo mais eu, como Paulo fala, agora não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Lá em Gálatas, quando Paulo cita isso, ele está falando, olha, o que eu queria fazer, agora a vontade é de Deus. É esse tipo de compromisso que Deus quer. Não é o compromisso da roleta russa, não é o compromisso do horóscopo, é o compromisso de uma vida com Deus. É isso que ele está buscando aqui. Aí a outra natureza é quando eu recebo Jesus como meu Salvador. Agora eu tenho uma natureza espiritual, agora eu passo a ser um ser espiritual. Então, em vez da morte eterna, eu recebo agora o quê? A vida eterna. A vida eterna é um momento que a gente passa aqui 100 anos, 80, 70, 100 e alguma coisa, os que vivem mais, tão pequenininho, perto da eternidade, e é essa eternidade que essa natureza garante para nós. E é essa eternidade que ele está falando aqui que a gente deve investir. É nessa eternidade que ele está falando, olha, se vocês querem trabalhar, se vocês querem se esforçar, se vocês querem pôr tanto empenho em alguma coisa, põe nessa eternidade aqui, nesse tempo aqui. Não nesse período de 50, 60, 80, 100 anos que você está vivendo aqui. Você está perdendo tempo, você está investindo tanto do teu trabalho, tanto do teu esforço, para chegar no final das contas e falar assim, olha Deus, agora eu vou.
e não vai levar nada. Tudo que você fez, que você batalhou, vai ficar aqui. E agora você tem uma eternidade toda para viver. E o que você juntou para lá, para essa eternidade? É isso que ele está falando aqui. O que nós estamos fazendo para juntar tesouro para essa eternidade que nós vamos viver? Se você não pensa, se você não acredita que você vai viver essa eternidade, tanto faz. Se juntar ou não juntar, tanto faz. Que vai ficar tudo aqui, você vai ficar aqui, essa eternidade. O teu tesouro vai ficar aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você diz para mim... Eu acredito que quando eu morrer, eu vou ressuscitar com Cristo. Então, o que você está fazendo para juntar tesouro para essa eternidade? Para esse tempo que você está vivendo, que você não está vendo agora. Essa é a preocupação que nós devemos ter. Não a preocupação do que eu vou comer, do que eu vou me vestir, qual que vai ser a casa maior, qual que vai ser o carro que vai comprar. Essas coisas Deus sabe que a gente quer, Deus sabe que a gente precisa. Ele quer te dar, Ele quer te ofertar, Ele quer te abençoar. Agora, se preocupa com as coisas dele. Deixa de ficar preocupado. Ai, agora como é que eu vou fazer para mim comprar um carro melhor? É tão caro. Como é que eu vou fazer para mim fazer isso melhor? Essas coisas Deus sabe que a gente precisa. É difícil, né? Às vezes você poder diferenciar ou separar as coisas. Até quanto que eu deixo de trabalhar ou de me preocupar com o meu trabalho e começo a me preocupar com as coisas de Deus? Sabe como é que a gente sabe isso? Com intimidade. Intimidade com Deus é o que liga o meu coração com o dele. E ele fala assim, meu filho, agora é o momento de você deixar isso de lado. Já trabalhou, já batalhou, não deu certo? Deixa de lado. Deixa que eu resolvo. Isso, quem que vai acontecer? Só quando você tiver intimidade com Deus. Agora, enquanto você tiver, como no começo do texto, Deus, eu tenho um problema, está aqui o problema e está aqui a solução, executa a solução agora em nome de Jesus. Deus fala, não, o problema é que você tem que perguntar para mim como você quer que eu execute. Enquanto a gente estiver trabalhando em função do eu quero, eu preciso, eu vou, eu faço, Deus fala, meu filho, eu estou em segundo plano. O que eu quero para você, o que eu quero para a tua vida é muito maior. Você tem que fazer parte de um reino e você tem que se preocupar com esse reino, não com você no reino. Você tem que preocupar com o todo. É esse todo que Jesus está preocupado e esse todo que Ele quer que a gente se preocupe. O que a gente tem, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai fazer, Ele vai dar. Se preocupe com as coisas dEle. Essa faz parte da natureza. A nossa alma, quando a gente busca essa natureza, quando a gente entende isso, ela não vai ter o mais um, o elemento mais um. Por quê? Porque Deus é completo. Não existe nada maior do que Deus. Então, se Deus preenche a minha alma, não vai ter Deus mais um. É Deus. Ele é o elemento completo. Por isso que quando as pessoas buscam em Deus, elas encontram sossego para a alma. Por quê? Porque Ele não tem elemento mais um. Ele é Deus, é completo. Está tudo ali. Nada existe, nada existiu e nada vai existir sem Deus. Então, essa é a diferença da vida com Deus e a vida sem Deus. A vida sem Deus, a alma sempre vai procurar mais um. A vida com Deus, não existe mais um. É completo. A Bíblia fala que os anjos adoram 24 horas, dizendo santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Às vezes a gente ajoelha para orar, a gente vai orar, ora 5 minutos. Ai, 5 minutos ainda, vou orar mais. Ora. Ixi, deu 7 minutos. Ora. A impressão é que orou muito. E os anjos ficam 24 horas orando santo, santo, santo. Compromisso com Deus, é isso que Ele está buscando. Ele quer a nossa vida incompleta. Ele não quer um pedacinho da manhã, um pedacinho no final do dia. Ele quer a nossa vida por completo. Priorizar as coisas do reino de Deus. Como é que eu priorizo as coisas do reino de Deus? Se eu estou tão preocupado no meu trabalho, que eu tenho que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, como é que eu vou priorizar as coisas de Deus se eu não tenho tempo nem de poder fazer uma ligação para alguém, não tenho tempo de parar para orar e meditar a palavra mais do que meia hora? Como que eu vou priorizar as coisas de Deus se todos os afazeres da minha vida são tão grandes que não me dão oportunidade de parar por 1 hora para poder ler, meditar e entender a palavra? É fácil quando a gente vê a teoria. Agora, a gente pôr na prática isso, parece que fica mais difícil. Fica mais complicado. Por quê? Porque, Deus, mas você sabe, né, pai? Meu trabalho exige.
Deus, você sabe que eu estou muito cansado, eu trabalhei tanto hoje. Ele sabe. Você trabalhou muito hoje porque você está fazendo as coisas com a tua mão, com o teu braço, com a tua força. Você está trabalhando muito porque você está buscando as coisas pelos teus esforços. Deus está falando, traz para mim o fardo, deixa eu carregar, deixa eu levar. Prova o meu fardo que é leve, é suave. É isso que Ele está falando para nós essa manhã. Quando a gente se oferece para Deus, quando a gente se oferece como sacrifício vivo para Deus, lá em Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre essa oferta, e ele continua falando no capítulo 12, para a gente não se amoldar nos padrões desse mundo, para a gente não se tomar a forma do padrão desse mundo. Qual que é o padrão desse mundo hoje? Ele te dá um padrão de beleza, ele te dá um padrão de sucesso, ele te dá um padrão de riqueza, né? Então, tipo assim, ele coloca uma pessoa, esse é o padrão, ó. Segue isso aqui. Todo mundo quer ser magrinho, todo mundo quer ter o rosto fino, todo mundo quer ser não sei o quê, o dinheiro, a casa tem que ser igual ao do fulano, o poder tem que ser igual ao do ciclano. Esse é o padrão do mundo. E a Bíblia fala em Romanos 12, no versículo 12, se não me engano, para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo. A gente não deve, no começo do 12, 1 e 2, no começo. 1 e 2 eu juntei no 12. Então, ele está falando para a gente não tomar essa forma do mundo, para a gente não viver de acordo com as coisas que são naturais. Ele espera que a gente viva uma vida baseada nas coisas espirituais. Então, como é que a gente chega nisso? Volto naquela que eu falei agora, intimidade com Deus, busca com Deus. A gente tem que saber qual que é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Quando a gente entende isso, a gente entende que toda essa correria, que toda essa movimentação, esse turbilhão de coisas que o mundo faz acontecer, não tem valor nenhum. Essa pandemia que causou tanta desgraça é ruim. Foi ruim, está sendo ruim. Nós temos que saber viver e conviver com isso. Mas eu não posso deixar esse medo, não posso deixar esse turbilhão tomar conta da minha vida. Não posso entrar essa ciranda, essa roda viva que é o mundo e falar, Deus, agora não perdido, acabou. O que eu pensava, acabou tudo. Agora eu não sei mais o que fazer. Por que eu não sei o que fazer? Porque eu estou vivendo com a minha força. Será que Jesus agora falou, ai meu filho, eu também não sei, aqui está meio difícil. Estou olhando aqui de cima, está tão complicado. Ai, vai fazendo aí, eu não sei o que fazer agora, vou pensar alguma coisa. Não tem, Deus tem um plano para cada um de nós, do começo ao fim. Ele sabe o começo, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. A gente não sabe porque a gente não busca. A gente sofre porque a gente não busca. Porque a gente quer fazer com a nossa própria força. Então a palavra dessa manhã é uma palavra para a gente meditar como que a gente tem vivido a nossa vida. Será que eu tenho buscado esse conforto e falando agora, Deus, tenho tudo, agora é só aproveitar, relaxar minha alma, tudo que eu precisava eu conquistei. E Deus vai olhar para nós e falar assim, meu filho, tudo isso vai ficar aí. Eu estou olhando o teu saldo aqui em cima, está muito pequenininho. Você vai viver o teu saldo, a tua eternidade com esse saldo desse tamanhinho. Estou vendo o saldo da tua conta aí, tá bom. Conquistou muito, tá gordo. Agora o teu saldo aqui, ó, pequenininho. É esse saldo lá em cima que a gente tem que se preocupar. Eu queria que a gente pensasse nisso. O que tem desviado a minha atenção? O que tem desviado o meu coração das coisas espirituais? O que tem competido com Deus? No finalzinho do texto de Lucas 12, no capítulo dessa passagem, no capítulo 12, no versículo 34, ele fala assim, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Aonde nós temos investido o nosso tesouro? É aí que vai estar o nosso coração. E aonde tiver o nosso coração, é aí que nós vamos ser julgados. E a gente não vai enganar Jesus. A gente pode enganar o pastor, pode enganar o vizinho, pode enganar quem for. Agora, Jesus não tem como a gente enganar. E isso aqui é o que a gente tem que viver no dia a dia.
Onde eu tenho investido o meu tempo? Onde eu tenho investido o meu recurso? Onde eu tenho investido a minha vida? Onde está o meu tesouro? Eu queria te convidar a ficar de pé, fazer uma oração com você, para que Deus possa te mostrar, talvez te mostrar o saldo que você tem lá com Ele na eternidade. Falou assim: olha, meu filho, esse é o saldo aqui da tua vida aqui. As tuas coisas materiais, você tem isso, esses são os teus ativos aqui, né? Agora aqui em cima, na conta espiritual tua, como é que está o teu saldo? Fecha teu olho agora, põe o teu coração na presença de Deus. Deixa Ele falar com você nessa manhã. Deixa Ele ministrar ao teu coração aquilo que Ele tem lá para você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você tem necessidade. Ele sabe também que você tem capacidades que você não está usando. Ele sabe também que você tem oportunidades que você não está aproveitando. Oportunidades para o reino de Deus. Abre teu coração agora na presença dEle. Pede para o Espírito Santo vir e mostrar para você aquilo que Ele tem tanto esperado de você. E você tem deixado em segundo plano. Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença e coloco Teus filhos nesse momento na Tua presença, Pai. Deus, é tão fácil, Senhor, muitas vezes nós nos desviarmos do foco principal, Senhor, e buscarmos coisas para a nossa vida pessoal. É tão fácil, Senhor, eu me preocupar com as coisas que são carnais, ó Pai, do meu trabalho, do meu dia a dia. É tão fácil, Senhor, eu colocar essas coisas que não vão para lugar nenhum, Senhor. E deixo Tuas coisas em segundo plano, Pai. Eu nesse momento, Pai, eu quero Te pedir perdão por isso, Senhor. Quando eu não tenho entendido o foco da minha vida, quando eu não tenho entendido, Senhor, aquilo que é principal e primordial para a minha vida, Senhor, eu tenho me preocupado com as coisas do meu dia a dia, eu tenho me preocupado, Senhor, com o meu trabalho, mais do que com o Teu reino, Senhor. Eu quero Te pedir perdão, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo possa vir, ó Pai, sobre a minha vida, Senhor. Possa vir sobre mim, Senhor, me dando a direção, Pai, para poder cuidar das Tuas coisas mais do que as minhas, Senhor. Que eu possa cuidar das Tuas coisas, Senhor, mais do que eu cuido das minhas, Pai. Deus, que eu possa entender isso, Senhor. Deus, que eu possa, Senhor, não somente entender, Pai, mas que eu possa agir em função disso, Senhor. Que eu possa agir em função do Teu reino, Pai. Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, eu tenho deixado de lado, Pai. Tenho deixado de lado, Senhor, momentos de oração. E eu quero Te pedir perdão por isso, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu, em nome de Jesus, coloque dentro do meu coração a chama do primeiro amor, Pai. Coloca, Senhor, dentro de mim a chama, Senhor, daquele amor de Te buscar e de estar na Tua presença a todo tempo, Senhor. Acima de qualquer coisa, Pai. Acima de qualquer dificuldade, Senhor. Acima, Senhor, de qualquer compromisso, Pai. Que o meu coração esteja compromissado contigo, Senhor. Que o meu coração esteja compromissado com as coisas do Teu reino, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos Teus filhos, ó Senhor. Que cada coração aqui essa manhã, Senhor, esteja compromissado com o Teu reino, Pai. Porque nada que nós façamos aqui, Senhor, nós vamos levar. Nada que é material, Senhor, que nós possamos construir aqui, nós vamos levar, Pai. Mas tudo aquilo, Senhor, que é espiritual, eu creio, Senhor, que está sendo depositado para nós no lar celestial, Pai. Por isso nos dá entendimento, Senhor, de podermos saber juntar riquezas no mundo espiritual, Senhor. Muito mais do que nós nos esforçamos para juntar no mundo material, Pai. Também quero te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo nesse momento toque cada coração, Senhor. Aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não tiveram, Senhor, a oportunidade de ter uma experiência contigo, Senhor. Assim como Nicodemos, quando perguntou para Teu filho Jesus se ele deveria nascer de novo, como poderia voltar ao ventre da sua mãe.
Muita gente talvez não entenda o que é esse novo nascimento, Senhor. Por isso eu te peço agora que Teu Espírito Santo possa descer sobre Teus filhos, sobre as pessoas que ouvem essa palavra, Senhor. Dá a elas a oportunidade, Senhor, de sentir, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Possam entender, ó Pai, que o novo nascimento é o que nos garante a vida eterna, Pai. Que essa vida de pecado, Senhor, só pode nos levar para uma morte eterna, Pai. Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte, Pai. Por isso, Senhor, dá oportunidade nessa manhã, Senhor, para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos, ó Pai. Para as pessoas entenderem que existe um Deus que quer salvar, existe um Deus que quer livrar, mas depende do nosso posicionamento, Senhor. Nos dá essa oportunidade, Senhor. Como um dia Tu me deste, Senhor, e hoje eu sinto e eu sei, e muitas vezes eu não sei explicar como, mas eu sei, Senhor, que o meu coração existe algo forte que vive, que é o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu não sei como, mas eu sei, Pai, que o Teu reino está dentro de mim. E a Tua palavra me diz aqui que Tu decidiste dar esse reino, e eu Te louvo por isso, porque Ele está dentro de mim. E eu creio que está dentro dos Teus filhos, Senhor, todo aquele que aceitou viver a vida do Teu lado, Senhor. Mas muitas vezes, devagarzinho, Senhor, nós vamos nos afastando. Devagarzinho, Senhor, nós vamos esfriando, Pai. E eu quero nessa manhã, Senhor, reativar o meu compromisso contigo. Nessa manhã, Senhor, eu quero voltar aos meus caminhos ao Senhor, de busca, Senhor. Meus caminhos ao Senhor, de colocar em primeiro lugar as Tuas coisas, ó Pai. Essa é a minha oração, Senhor. E eu creio, Senhor, que é de muitos dos Teus filhos também, Pai. Por isso, olha por nós, Pai. Envia o Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor, para tocar cada coração, Pai. E que possa, Senhor, continuar conosco, Senhor, durante o restante do nosso dia, nossa semana. Possa continuar, Senhor, trabalhando no nosso coração, não só essa manhã, Senhor, mas durante o resto da nossa vida, Pai. Não nos deixa, Senhor. Eu sei que Tu estás sempre conosco, Pai. Mas eu Te peço, não nos deixe, Senhor, nos afastarmos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Pai. E eu Te louvo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.